Bom dia a todos, eu sou Adriana Grasso. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro de 2010, agora são 10 horas e 14 minutos e nós estamos começando mais um programa Vinhos. E vamos conhecer a nossa primeira uva, a Pinot Gris. Acredita-se que a uva Pinot Gris seja uma mutação da Pinot Noir. Para quem não lembra, Pinot Noir é uma variedade de uva tinta e o Noir quer dizer uma Pinot Noir, Pinot escura, pois ela possui uma casca, a Pinot Gris, ela possui uma casca um pouco mais escura que o normal das uvas, que as uvas brancas. Depois, quando eu acabar de falar sobre ela, eu vou passar para vocês um slide e aí vocês vão ver a carinha da uva, vocês vão ver que ela é um pouco mais escurinha, não é aquela cor verde que a gente está acostumada. A cor dos vinhos produzidos com a Pinot Gris são geralmente um pouco mais carregadas que a maioria dos vinhos brancos. Uma exceção acontece com a versão italiana. O Pinot Gris e Pinot Grigio são a mesma uva. A Pinot Grigio, o cacho da uva Pinot Grigio italiana também tem uma coloração mais escura. Só que o vinho resultante dessa uva na Itália é mais claro que no resto do mundo. A variedade, né, a Pinot Gris, ela é cultivada na Itália, ela é cultivada na Alemanha, ela é cultivada na França, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e em vários outros países. Na Itália, as melhores expressões da uva Pinot Grigio você vai encontrar na região Nordeste. Lá onde você tem o Vêneto, o Friuli e também na região do Trentino. Um bom Pinot Grigio, o que você vai esperar de um bom Pinot Grigio? Tem que ser um vinho leve, tem que ser um vinho refrescante e essas características, é um vinho fácil de beber. E essas características estão ajudando a Pinot Gris ou Pinot Grigio a se tornar muito popular em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, os vinhos de uva Pinot Grigio vindo da Itália são dos vinhos mais importados pelos americanos, quer dizer, os Estados Unidos é um país que faz um monte de vinhos, né? Nós vimos vinhos excelentes, mas eles importam também vários vinhos e eles gostam muito da uva Pinot Grigio. E você que não gosta, fala, eu nunca achei um vinho branco, eu acho os vinhos um pouco ácidos, é um vinho que vale a pena você tá tentando experimentar, que é um vinho que tem pouca acidez. Acidez, gente, é aquela sensação, sabe quando você põe um vinho na boca e parece que você está comendo abacaxi verde, dá aquela salivada? Então, a Pinot Grigio não tem muita acidez, então é um vinho bem agradável. Os vinhos Pinot Grigio ou Pinot Grigio possuem aroma delicado, levemente floral, com uma nota cítrica de limão. Dependendo do estado de maturação da uva e da técnica de vinificação, o vinho Pinot Gris pode ser de leve a muito rico, redondo e encorpado, mas geralmente você vai encontrar mais as versões leves. Quando ele é feito no estilo apropriado, ele pode até envelhecer bem, só que no geral é aquele vinho para você vai lá e fala, Adriana, que safra que eu compro de Pinot Grigio? Você vai lá, safra de 2008, você vai comprar safra, geralmente a safra mais nova que você encontrar. Outras regiões merecem destaque. Então, tem essa região na Itália, que é a região do Trento, do Friuli, da Veneza, do Vêneto, e você vai encontrar também a uva em outras regiões. Nós falamos lá algumas, só que tem algumas que você tem um resultado melhor. Uma delas é na Alsácia, na França. Lá eles fazem um Pinot Gris bem interessante e, como eu falei no início, a Pinot Gris ela tem uma coloração, o vinho tem uma coloração um pouco mais escuro. Então, lá na Alsácia, assim, além de ser um pouco mais escuro, ele também vai ter um pouco mais de corpo, ele vai ter um pouco mais de estrutura na boca. E essas diferenças vão fazer com que o vinho ele possa ser guardado entre 5 e 8 anos. E um período que ele adquira algumas notas defumadas
defumadas e concentradas. Então, é isso que você vai estar encontrando nos vinhos de Pinot Grigio da Alsácia. Na Nova Zelândia, também eles produzem bastante uva Pinot Grigio. E lá o vinho ele é bem frutado, tem um caráter mineral que o torna inconfundível, quer dizer, é um pouco diferente do da Alsácia. Então, você tem na Itália o completamente fresco, na Alsácia aquele que pode envelhecer um pouquinho mais. E na Nova Zelândia, um meio do caminho bem interessante. Só que a textura é uma textura mais parecida com o do francês. Em termos de harmonização enogastronômica, o vinho Pinot Grigio italiano, eles vão bem como aperitivo. Então, quer dizer, é aquele vinho, tem algumas pessoas, né, aqueles milionários que tem aqueles barcos maravilhosos italianos, você vai lá e aí eles falam, que vinho vocês deixam aí para tomar fresquinho no barco enquanto vocês estão lá passeando pelas praias italianas, né, que são diferentes daqui, mas são maravilhosas. A uva o vinho que eles geralmente tomam é o Pinot Grigio, quer dizer, é um vinho que agrada, é um vinho muito fácil, é um vinho muito refrescante. E em termos de harmonização, então, eles vão bem como aperitivo, quer dizer, o vinho por si só não precisa ser acompanhado com nada, também vai bem com pratos leves e principalmente pratos à base de peixe. O Pinot Grigio da Nova Zelândia, que é aquele que já é um meio caminho entre o levezinho italiano e com um pouquinho mais de corpo da Alsácia, ele fica excelente sozinho também, ele é bom com pratos leves. E uma coisa, para quem gosta de comer aquele macarrão só com um tomatezinho e um pouquinho de manjericão, as pessoas têm uma dificuldade tremenda em estar harmonizando pratos à base de tomate, mas o Pinot Gris da Nova Zelândia, ele é ótimo para esse tipo de prato. E também é um vinho que vai bem com sushi, né? Lá, gostoso, verão, comer um sushi, pode pedir, ao invés de pedir o saquê, pode pedir um Pinot Gris. E também tem o Pinot Gris da Alsácia, que tem um pouquinho mais de estrutura, então ele vai combinar com peixe, com carnes brancas e com pratos à base de trufas. E não podia deixar, lá na França, eles gostam muito do fígado de ganso, um bife de fígado de ganso fica ótimo com o Pinot Gris. Agora, para vocês conhecerem a carinha da uva, vamos passar o primeiro slide que tenha a fotografia da uva. Então, essa daí é a cara da uva, como vocês podem ver, não tem aquele aspecto tão verde, né? Ela tem um pouquinho mais de cor que o normal, e aí tem as regiões e as características que eu já falei. O próximo slide, pode passar para o próximo, é um rótulo para vocês. O dia que vocês cruzarem com o rótulo, está escrito Pinot Grigio, vocês podem estar se aventurando, que é um vinho branco leve, muito fácil de tomar. E aqui fica a minha indicação, a Mesa Corona. Eu fui importadora desse vinho por um tempo, se eu não me engano está de volta ao Brasil. O preço não é um preço bem razoável e é um vinho que vale a pena vocês conhecerem.